O vento amargo do inverno de Curitiba sacudia as portas de vidro da farmácia do bairro. Mas lá dentro, um tipo diferente de frio se infiltrava nos ossos de Valéria. Ela estava parada junto ao balcão iluminado, as mãos trêmulas pressionadas contra o laminado sintético, observando o farmacêutico inspecionar meticulosamente a aliança dourada. O Sr. Pereira, um homem cujo rosto parecia permanentemente fixado numa máscara de pura indiferença, ergueu a delicada joia contra a luz dura das lâmpadas fluorescentes. Valéria engoliu em seco, sentindo uma gota de suor frio escorrer pela nuca, apesar do frio no ambiente. As caixas de antibiótico estavam sobre o balcão tão que ela conseguia ler a bula, mas pareciam completamente fora do alcance. O Sr. Pereira colocou a pequena joia numa balança digital, tocou algumas teclas no caixa e soltou um suspiro pesado e cansado. Se inclinou para frente, ajeitando os óculos e declarou que podia oferecer R$ 260 pela peça, observando que era ouro maciço, mas simples demais, sem nenhuma pedra preciosa. Valéria sentiu o chão se inclinar sob os pés. R$ 260. O remédio para os filhos gravemente doentes custava R$ 325. Ela tinha calculado tudo errado. Ou talvez tivesse se iludido, desesperada, acreditando que aquele anel, a única lembrança física do marido, Ricardo, morto num trágico acidente de obra 2 anos antes, valesse mais no mundo real. Lágrimas brotaram nos olhos dela enquanto implorava ao homem, a voz rachando sob o peso imenso do desespero materno. Explicou que os gêmeos, Caio e Enzo, de apenas 4 anos, estavam ardendo em febre havia 3 dias seguidos. O médico do posto de saúde tinha diagnosticado uma infecção respiratória grave, avisando que o quadro deles pioraria rapidamente se não começassem os antibióticos naquela mesma noite. A voz dela, engrossada de soluços contidos, ecoou de leve na loja silenciosa, fazendo alguns clientes na fila desviarem o olhar com uma pena constrangida. O Sr. Pereira apenas balançou a cabeça, impaciente, dizendo que era o melhor que podia fazer e sugerindo que ela tentasse outra casa de penhores se a oferta não servisse. Valéria sabia, com uma certeza agonizante, que não havia mais lugar nenhum para ir. Já tinha esgotado 3 casas de penhores diferentes na região metropolitana de Curitiba na semana anterior. E todas tinham oferecido valores ainda menores pela modesta aliança. Fechou os olhos, tentando conter as lágrimas, a mente disparando para os rostos afogueados e exaustos dos filhos, que naquele momento lutavam para respirar no quartinho apertado. A pura indignidade da situação ameaçava esmagá-la por completo, e ela se preparava para implorar, oferecer limpar o chão da farmácia por 1 mês, qualquer coisa para cobrir a diferença. De repente, uma voz profunda e autoritária cortou o ar pesado bem atrás do ombro dela, exigindo saber exatamente quanto dinheiro estava faltando. Valéria arfou e se virou, o coração despencando no estômago ao reconhecer o homem impecavelmente vestido ali parado. Era Matheus Salgado, o dono rico da grande construtora onde ela trabalhava discretamente como faxineira noturna havia 8 meses. Ele estava ali, no casaco de lã sob medida, tendo aparentemente se materializado do nada, testemunhando o momento mais profundamente humilhante da vida dela. Ela tentou se dirigir a ele, murmurar uma saudação respeitosa, mas as palavras morreram na garganta, engolidas instantaneamente por uma onda de vergonha ardente. Matheus se aproximou do balcão com confiança, o olhar afiado fixo no farmacêutico intimidado, e repetiu a pergunta com um comando natural que fez o Sr. Pereira endireitar a postura imediatamente. O farmacêutico gaguejou, nervoso, que faltavam R$ 65, explicando que a senhora queria comprar antibióticos e xarope para tosse, mas o valor de penhor da aliança de ouro não cobria o total. Sem hesitar um segundo sequer, Matheus enfiou a mão no bolso interno do casaco e tirou uma carteira de couro elegante. Instruiu o farmacêutico a lançar o valor total no cartão dele e ordenou que devolvesse a aliança de casamento a Valéria imediatamente. O Sr. Pereira piscou, genuinamente surpreso, perguntando se o cavalheiro tinha certeza absoluta daquele gesto generoso. Matheus pousou o cartão de crédito Premium firmemente sobre a superfície de vidro.
a voz sem deixar espaço para argumento, e disse ao homem para incluir também as vitaminas infantis de mais alta qualidade que tivessem em estoque. Valéria finalmente encontrou a voz, protestando fracamente entre as lágrimas, insistindo que não podia aceitar um favor tão enorme, que ele realmente não precisava fazer aquilo. Mateus se virou para olhar para ela e, pela primeira vez em 8 meses cruzando caminhos nos corredores da empresa, ela viu algo muito mais profundo do que mera cortesia profissional nos olhos dele. Havia uma intensidade protetora feroz na expressão dele que a deixou completamente sem palavras. Ele disse suavemente que os filhos dela precisavam melhorar naquela noite e que resolveriam o resto dos detalhes depois. O farmacêutico processou a transação às pressas, embalou os remédios salvadores num saco de papel grande e deslizou a aliança de ouro ainda quente de volta pelo balcão. Valéria a pegou com os dedos trêmulos, sussurrando um agradecimento mal audível, enquanto Mateus pegava suavemente o pesado saco de remédios antes mesmo que ela conseguisse alcançá-lo. Ele informou que o carro estava ligado bem ali fora, dizendo que ia levá-la para casa num tom que era menos uma pergunta e mais uma inevitabilidade reconfortante. O contraste gritante entre as duas realidades completamente diferentes deles nunca tinha ficado tão dolorosamente óbvio para Valéria quanto quando ela afundou no banco de couro aquecido do sedã preto reluzente de Mateus. Lá fora, as ruas congeladas de Curitiba passavam borradas pelas janelas escurecidas, um contraste enorme com sua rotina exaustiva de esperar em pontos de ônibus gelados e caminhar quarteirões longos no escuro. Mateus tinha aberto a porta para ela com um nível de cavalheirismo educado que só serviu para desorientá-la ainda mais, fazendo-a se sentir completamente deslocada no mundo impecável dele. Dentro da cabine silenciosa, o silêncio era denso e palpável, só quebrado pelo zumbido suave do motor potente e o sopro gentil de ar quente das saídas de ventilação. Valéria mantinha as mãos apertadas com força no colo, os dedos curvados protetoramente ao redor da aliança do marido, incapaz de colocá-la de volta no dedo depois de ter chegado tão perigosamente perto de perdê-la para sempre. Mateus navegou suavemente pelo trânsito noturno, ajustando o espelho retrovisor antes de quebrar a tensão silenciosa para pedir o endereço dela. Ela deu as direções numa voz contida, sentindo o peso pesado de cada sílaba enquanto guiava rumo à Vila Esperança, um bairro modesto e operário localizado a uns 40 minutos do centro reluzente da cidade. A distância geográfica parecia insignificante comparada ao abismo socioeconômico imenso que separava o dono da empresa da funcionária da limpeza, e ela olhava pela janela, rezando para que o trajeto longo terminasse logo. Mantendo os olhos fixos na estrada gelada, Mateus falou de novo, o tom notavelmente gentil, perguntando havia quanto tempo os meninos sofriam com a doença. Valéria apertou a bolsa, explicando que tinha começado como um simples resfriado de inverno 3 dias antes, mas tinha escalado rapidamente para algo aterrorizante. Relatou o horror da noite anterior, quando o Enzo começou a lutar por ar, forçando-a a correr com eles até um posto de saúde superlotado, onde esperaram por horas. Admitiu, as bochechas ardendo de vergonha, que tinha gastado o último dinheiro do aluguel para conseguir uma consulta particular, porque a fila pública estava simplesmente andando devagar demais. Mateus franziu a testa, absorvendo o peso enorme que ela carregava, e perguntou gentilmente sobre o pai dos meninos, levando-a a explicar a tragédia do acidente fatal do Ricardo, num canteiro de obras mal regulamentado, 2 anos antes. Ofereceu suas condolências mais profundas, a sinceridade crua na voz pegando-a completamente desprevenida. Depois questionou gentilmente por que ela nunca tinha procurado o Departamento de Recursos Humanos da empresa para um adiantamento salarial, mencionando que existiam programas específicos de assistência ao funcionário desenhados exatamente para emergências como essa. Valéria baixou o olhar para as botas gastas, confessando que tinha medo de se tornar um incômodo, sabendo muito bem como era difícil para uma mãe solteira conseguir emprego estável sem ser rotulada de problemática.
Mateus olhou brevemente para ela antes de voltar a atenção para a estrada, afirmando com firmeza que cuidar de filhos gravemente doentes era a definição de responsabilidade, não um problema. Continuou revelando que tinha notado a ética de trabalho incomparável dela, apontando que ela sempre chegava antes do resto da equipe de manutenção e era consistentemente a última a apagar as luzes. Valéria ficou genuinamente atônita, tendo sempre presumido que era completamente invisível para os homens de terno sob medida que ocupavam os andares mais altos do prédio. Mateus acrescentou suavemente que notava muitas coisas, as palavras carregando um peso enigmático e sutil que fez o coração exausto dela dar um pulo inesperado. Antes que ela conseguisse processar o significado por trás daquela frase, saíram da avenida principal e entraram devagar nas ruas estreitas e apertadas do bairro dela. O veículo de luxo imponente destoava completamente entre as casinhas envelhecidas da Vila Esperança. Mas Mateus olhava pela janela com curiosidade genuína, em vez do desdém arrogante que Valéria tinha se preparado para ver. Ela apontou uma casinha azul desgastada pelo tempo, com uma cerca branca, observando que, apesar da aparência humilde, ela se esforçava para manter o jardinzinho da frente vivo. Mateus estacionou suavemente o carro pesado junto ao meio-fio rachado e desligou o motor, saindo para o ar congelante antes mesmo que ela alcançasse a maçaneta da porta. Pegou os sacos da farmácia e caminhou até o lado dela, ignorando completamente os protestos ansiosos dela de que a casa era humilde e bagunçada demais para um homem da estatura dele entrar. Mateus insistiu com firmeza que precisava ter certeza de que os meninos ficariam bem, a determinação inabalável não deixando espaço nenhum para debate ou recusa. Pediu gentilmente que ela deixasse os títulos formais de lado e o chamasse simplesmente pelo primeiro nome, enquanto ela, nervosa, o guiava pela pequena calçada de concreto. Antes que Valéria conseguisse encaixar a chave na fechadura, a porta da frente se escancarou, revelando Dona Raquel, a vizinha de 60 anos e babá de confiança, o rosto marcado de rugas contorcido em puro pânico. A senhora mais velha soltou um suspiro alívio ao ver Valéria, relatando com urgência que a febre do Caio tinha disparado perigosamente, e o Enzo estava preso num acesso de tosse implacável. Dona Raquel parou de repente, os olhos se arregalando ao finalmente notar o estranho incrivelmente alto e impecavelmente vestido, parado educadamente atrás da jovem amiga. Valéria tropeçou numa apresentação apressada, explicando que aquele era o seu chefe, Mateus, que gentilmente a tinha levado para casa e ajudado a conseguir o remédio desesperadamente necessário. Sem perder mais um segundo com formalidades, Valéria disparou pelo corredor estreito rumo ao quarto dos fundos, com Mateus logo atrás dela. O quarto era minúsculo, mal cabendo as duas caminhas de solteiro encostadas nas paredes, onde os meninos se debatiam, o rosto corado num tom assustador de vermelho, lutando por cada respiração. Valéria caiu de joelhos instantaneamente no carpete gasto, bem entre as duas caminhas, pressionando freneticamente as palmas frias contra as testas ardentes dos filhos, enquanto sussurrava promessas tranquilizadoras de que o remédio finalmente tinha chegado. Mateus ficou parado na porta por um breve momento, observando a cena de partir o coração, sentindo uma dor profunda e desconhecida se expandindo dentro do peito. Havia uma pureza inegável e enorme na devoção materna dela, um amor feroz que eclipsava completamente a pobreza ao redor. Saindo do transe, ele se moveu rapidamente até a cômoda pequena, abriu o saco da farmácia e tirou os frascos de antibiótico líquido e antitérmico, examinando as instruções de dosagem com foco intenso. Perguntou a Valéria se ela tinha uma seringa dosadora adequada, levando-a a correr até a cozinha e voltar segundos depois com o material necessário. Mateus pegou a seringa plástica, as mãos grandes surpreendentemente delicadas e precisas, enquanto media a dosagem exata do líquido rosa espesso, de acordo com o peso do menino. Caminhou até a cama do Caio, primeiro se ajoelhando e se apresentando numa voz suave e retumbante como amigo da mãe deles, que tinha trazido uma poção mágica para deixá-los fortes de novo.
Caio abriu as pálpebras pesadas, oferecendo um aceno fraco e confiante antes de engolir o remédio sem reclamar. Mateus repetiu o processo cuidadoso com o Enzo, esperando pacientemente durante um acesso de tosse antes de ajudar o menino a tomar o remédio, seguido de uma dose de antitérmico para os dois irmãos. Conferiu o relógio de pulso caro, calculando mentalmente o horário exato da próxima dose, e assegurou a Valéria que as temperaturas perigosas deveriam começar a cair em poucas horas. Se levantando, tirou um fiapo da calça e instruiu que ela mantivesse os meninos hidratados, a presença dele preenchendo o quarto apertado com uma sensação inesperada e ancorada de segurança absoluta. Valéria se encostou no batente da porta, lágrimas escorrendo livremente pelo rosto, enquanto observava aquele homem poderoso e rico cuidar dos filhos órfãos dela com uma ternura tão profunda e incaracterística. Ela sussurrou que não tinha ideia de como retribuir, declarando que ele literalmente tinha salvado os meninos de um destino terrível. Naquela noite, Mateus encurtou a distância entre eles, a expressão suavizando enquanto a corrigia gentilmente, insistindo que não tinha feito nada extraordinário e que qualquer ser humano decente teria feito exatamente a mesma coisa. Valéria balançou a cabeça vigorosamente, argumentando que a maioria das pessoas simplesmente teria olhado para o outro lado e corajosamente perguntou por que ele tinha escolhido parar tudo e dirigir até esse lado da cidade. Mateus ficou em silêncio por um longo momento, o olhar vagando pela pintura rachada das paredes antes de olhar diretamente nos olhos marejados dela. Confessou que tinha intervindo porque viu uma mãe disposta a sacrificar a lembrança mais preciosa e irreplicável que tinha, só para manter os filhos respirando. Se aproximou ainda mais, a voz baixando para um timbre grave e íntimo, explicando que viu coragem imensa onde qualquer outra pessoa só teria visto uma exibição trágica de pobreza e desespero. Além disso, admitiu que testemunhar a luta dela o fez perceber, envergonhado, o quão pouco realmente conhecia as pessoas dedicadas que mantinham a própria empresa funcionando dia após dia. Valéria sentiu um frenesi repentino no peito com a proximidade dele, murmurando nervosamente que sempre tentava permanecer invisível para não causar transtorno no trabalho. Mateus olhou fundo nos olhos dela, declarando que já estava mais que na hora de ela parar de se esconder e ordenando explicitamente que ela nunca mais suportasse dificuldades tão aterrorizantes sozinha. Quando ela perguntou o que ele queria dizer, ele afirmou com firmeza que, a partir daquela noite, se ela precisasse de qualquer coisa, deveria ir diretamente ao escritório dele, sem medo, sem vergonha, sem hesitação. Fez uma pausa, respirando devagar como se estivesse reunindo coragem, e acrescentou que genuinamente queria conhecê-la fora dos limites do escritório, como mulher, não só como funcionária. O silêncio que se seguiu à declaração ousada dele era denso, pesado, com uma mistura turbulenta de apreensão aterrorizada e uma esperança frágil e assustadoramente linda. Valéria gaguejou nervosamente que não tinha certeza se aquilo era sensato, apontando as diferenças vastas e aparentemente intransponíveis entre os dois mundos deles. Mateus concordou prontamente que os antecedentes deles eram diferentes, mas rebateu suavemente que diferente não significava automaticamente incompatível, estendendo a mão para roçar gentilmente os dedos no braço trêmulo dela. Mudou completamente de assunto, pegando-a desprevenida ao perguntar se ela já tinha considerado voltar a estudar para cursar uma faculdade ou uma carreira especializada. Ela admitiu que sempre tinha sonhado em fazer enfermagem, porque amava cuidar das pessoas, mas a falta de dinheiro e as exigências de criar os gêmeos sozinha tinham enterrado esse sonho completamente. Os olhos de Mateus se acenderam enquanto explicava que a empresa dele tinha parcerias com universidades locais, mencionando especificamente um programa de bolsas que poderia facilmente cobrir a mensalidade das aulas noturnas dela, enquanto ele ajustava o horário de trabalho. Argumentou apaixonadamente que ela tinha um potencial incrível e só faltava uma oportunidade justa, sorrindo calorosamente quando ela perguntou por que ele iria a tantos esforços por ela.
Ele respondeu que ela tinha lhe ensinado uma lição vital sobre valor verdadeiro naquele dia e que todo mundo merecia uma chance de lutar para superar circunstâncias dolorosas. Com os meninos finalmente adormecendo num sono tranquilo e medicado, Mateus se despediu, deixando-a parada no corredor com o coração cheio de sonhos selvagens e impossíveis. A manhã seguinte trouxe uma sensação quieta de alívio, enquanto o sol pálido de inverno filtrava pelas cortinas finas do quarto, revelando que a febre dos meninos tinha cedido drasticamente durante a noite. Valéria administrou meticulosamente o remédio da manhã, preparou uma tigela quente de mingau e os acomodou no tapete da sala com os desenhos favoritos passando baixinho ao fundo. Às 9 em ponto, o celular antigo dela vibrou no balcão da cozinha, mostrando uma mensagem de um número desconhecido, perguntando pela saúde dos dois pequenos campeões. Dona Raquel, que tinha passado por lá com café fresco, notou a hesitação corada de Valéria e a incentivou, brincando, a responder ao chefe bonitão que tinha bancado o herói na noite anterior. Valéria digitou rapidamente uma resposta educada, confirmando que a febre tinha baixado e expressando de novo sua gratidão infinita pela intervenção milagrosa dele na farmácia. Mateus respondeu quase instantaneamente, expressando alívio profundo e lembrando-a que ela tinha o dia inteiro de folga, com pagamento integral, instruindo-a firmemente a descansar junto com os filhos em recuperação. O gesto simples e espontâneo de cuidado mandou um calor pelo peito dela, fazendo-a perceber o quão exausta estava de carregar o peso do mundo completamente sozinha por 2 anos. Mais tarde naquela tarde, Mateus ligou diretamente, a voz grave crepitando no alto-falante barato, perguntando se seria intrusivo passar lá depois das 7 da noite para trazer alguns suprimentos. Apesar dos protestos iniciais dela de que ele já tinha feito mais do que o suficiente, a esperança sutil no tom dele derrubou as defesas, e ela se pegou concordando com a visita noturna. Quando o relógio bateu 7 horas, o sedã preto e pesado encostou de novo no meio-fio, e Mateus saiu carregando 3 sacolas grandes de compras, parecendo extraordinariamente bonito sem a gravata de costume, as mangas impecáveis dobradas até o cotovelo. Cumprimentou-a com um sorriso brilhante e desarmante, entrando na casinha e imediatamente se ajoelhando para presentear os meninos com jogos de memória coloridos e livros de história lindamente ilustrados. Caio e Enzo, parecendo significativamente mais animados que na noite anterior, aceitaram os presentes avidamente, os rostos se iluminando, enquanto aquele homem enorme se sentava de pernas cruzadas no chão para explicar as regras do jogo. Valéria observava da soleira da cozinha, o coração se apertando dolorosamente ao ver o prazer genuíno e espontâneo que Mateus tinha em entreter os filhos órfãos dela. Por fim, ele se levantou e carregou as sacolas pesadas até a cozinha apertada, desempacotando frango fresco, verduras orgânicas, leite, ovos e uma variedade de itens de alta qualidade que ela raramente conseguia comprar. Quando ela protestou, nervosa, contra aquela caridade avassaladora, ele tocou gentilmente o ombro dela, apresentando as compras como um simples adiantamento do salário, para que ela nunca mais tivesse que escolher entre comprar jantar ou comprar remédio. Para aliviar o peso emocional do momento, ele arregaçou as mangas ainda mais e a desafiou com ousadia a deixá-lo ajudar a cozinhar o jantar, alegando ter talentos culinários escondidos. Ficaram lado a lado na cozinha estreita, o espaço tão apertado que os braços deles se roçavam com frequência, enquanto Valéria preparava o arroz e Mateus, meio desajeitado, cortava os legumes frescos. O desconforto inicial se dissolveu rapidamente, substituído por uma conversa fluida e fácil, onde Valéria contou histórias da infância no interior e da paixão há muito enterrada pela área médica. Em retribuição, Mateus deixou as muralhas corporativas caírem, confessando baixinho que tinha perdido o próprio pai aos 15 anos, sendo lançado na posição aterrorizante de cuidar da mãe cronicamente doente. Admitiu que entendia intimamente o medo sufocante de ir dormir com o terror de perder as pessoas mais amadas, uma revelação que mudou para sempre como Valéria o via.
Jantaram juntos na mesinha bamba da cozinha, os meninos devorando avidamente a comida e elogiando entusiasmados as habilidades de Mateus com a faca de cozinha, o que arrancou dele uma gargalhada alta e ecoante. Depois que as crianças foram colocadas na cama, em segurança, Valéria e Mateus se sentaram no sofá desbotado da sala, mantendo uma distância respeitosa, embora o espaço emocional entre eles tivesse desaparecido. Mateus retomou o convite anterior, perguntando formalmente se ela permitiria que ele a levasse para um jantar de verdade, assim que os meninos estivessem completamente recuperados. Valéria encarou as próprias mãos, verbalizando o medo profundo das fofocas ferozes do escritório, mencionando especificamente a Bruna, a recepcionista de língua notoriamente afiada, e como os boatos poderiam colocar em risco o emprego vital dela. Mateus escutou atentamente, a expressão endurecendo levemente, enquanto assegurava com firmeza que nunca permitiria que ninguém no prédio a tratasse com menos do que respeito absoluto. Prometeu que poderiam ser tão discretos quanto ela quisesse, jantando em bairros tranquilos, longe do centro corporativo, garantindo que a dignidade profissional dela permanecesse completamente intacta. Ele se inclinou para frente, apoiando os cotovelos nos joelhos, e declarou que o único medo que carregava era o medo de ir embora e passar o resto da vida se perguntando o que poderia ter sido. A honestidade crua e sem filtro na voz grave dele ressoou na própria alma dela, derretendo lentamente a armadura espessa que ela tinha passado 2 anos exaustivos construindo ao redor do coração despedaçado. Valéria finalmente ergueu os olhos, encontrando o olhar intenso dele, e admitiu que tinha medo de confiar num homem de novo, depois que a morte do Ricardo a tinha deixado se afogando em luto e dívidas paralisantes. Mateus estendeu a mão gentilmente, cobrindo a mão trêmula dela com a palma quente, jurando solenemente que, embora não pudesse prever o futuro, jamais brincaria de forma imprudente com o coração dela ou com a segurança dos filhos. Prometeu conquistar a confiança deles dia após dia, provando o próprio valor através de ações consistentes, em vez de palavras vazias, pedindo apenas uma única chance de mostrar como era uma parceria de verdade. Soltando um suspiro trêmulo de rendição, Valéria concordou baixinho com o encontro, sentindo uma centelha aterrorizante e ao mesmo tempo estimulante de esperança genuína acender nos cantos mais escuros da mente. Fiel à palavra, Mateus chegou já na tarde seguinte, carregando uma pasta de couro elegante recheada de panfletos coloridos de programas de enfermagem e faculdades comunitárias locais. Tinha puxado alguns contatos, entrando em contato com um antigo colega chamado Dr. Henrique Prado, que dirigia um respeitadíssimo programa noturno de enfermagem, desenhado especificamente para adultos que trabalhavam. Sentaram-se à mesinha da cozinha, armados de calculadora e blocos de anotações, passando horas mapeando um cronograma realista que equilibrava os turnos de limpeza, as aulas e os deveres de mãe dela. Mateus demonstrou como a bolsa educacional da empresa cobriria a maior parte da mensalidade e insistiu em complementar pessoalmente a renda de Dona Raquel, para que a senhora mais velha pudesse cuidar dos meninos confortavelmente durante as aulas noturnas. Ver os números financeiros intimidadores encolherem em metas mensais administráveis mudou profundamente algo dentro de Valéria. Pela primeira vez na vida adulta, ela não estava apenas sobrevivendo, mas planejando ativamente um futuro. Quando Mateus saiu para deixá-la se arrumar para o encontro, Valéria sentiu uma energia nervosa borbulhando no estômago, correndo até o guarda-roupa para encontrar algo adequado. Puxou um vestido azul marinho simples e elegante, que não usava desde o funeral do Ricardo, penteando o cabelo com cuidado e aplicando um toque sutil de batom para trazer cor de volta ao rosto exausto. Dona Raquel chegou pontualmente às 6, trazendo um prato de biscoitos recém-assados para os meninos e oferecendo a Valéria um abraço caloroso e encorajador, dizendo que ela merecia cada grama daquela felicidade recém-descoberta. Às 7:30 em ponto, a campainha tocou,
E Valéria abriu a porta para encontrar Mateus parado na varanda, parecendo impressionantemente bonito numa camisa casual e jeans sob medida, segurando um pequeno buquê de flores do campo. Ele olhou para ela com uma expressão de puro assombro, sussurrando que ela estava incrivelmente linda. Antes de cumprimentar os meninos e prometer a eles um passeio de fim de semana ao parque, muito em breve. Foram de carro até uma lanchonete tranquila e aconchegante na periferia da cidade, um lugar conhecido pela excelente comida caseira e mesas de madeira reservadas que ofereciam privacidade perfeita. O ambiente era incrivelmente relaxado, completamente livre da pretensão sufocante que Valéria temia, permitindo que ela finalmente baixasse a guarda e aproveitasse a noite de verdade. Sobre pratos de frango assado e torta quente, conversaram por horas, indo além dos traumas compartilhados iniciais para discutir livros favoritos, filmes terríveis e sonhos secretos. Valéria se pegou rindo alto, os olhos se enrugando nos cantos, enquanto Mateus contava reuniões corporativas desastrosas e erros embaraçosos que tinha cometido no começo da carreira como jovem executivo. Ele possuía uma capacidade notável de escutar profundamente, mantendo contato visual e fazendo perguntas ponderadas que faziam Valéria se sentir vista e valorizada de um jeito que nunca tinha experimentado antes. O abismo enorme de riqueza e status que inicialmente a aterrorizara parecia evaporar completamente dentro daquela mesa de madeira, deixando só duas pessoas genuinamente fascinadas uma pela outra. Quando ele finalmente a levou para casa, as ruas de Curitiba estavam cobertas por uma escuridão quieta e pacífica, o único som o ranger suave dos pneus contra o asfalto gelado. Mateus a acompanhou até a porta da frente, parando sob a luz amarela e fraca da varanda, o ar congelante do inverno criando pequenas nuvens de vapor branco a cada respiração. Ele estendeu os dedos, afastando gentilmente uma mecha de cabelo solta atrás da orelha dela, reiterando a promessa de que fariam essa jornada tão devagar quanto ela precisasse, sem pressão, sem pressa. Valéria ergueu os olhos para os dele, lendo a sinceridade absoluta ali escrita, e se pegou se inclinando levemente para a frente, o coração batendo um ritmo frenético contra as costelas. Mateus fechou a distância restante, segurando o rosto dela com uma mão quente, e a beijou com uma reverência lenta e agonizantemente gentil que mandou ondas de choque de calor direto até os dedos dos pés dela. Foi um beijo construído sobre respeito profundo e promessas não ditas, um selo deliberado de um pacto que apagou completamente os fantasmas persistentes do passado trágico dela. Quando finalmente se separaram, ambos ligeiramente sem fôlego, ele sussurrou contra a testa dela que desejava desesperadamente que aquela fosse a primeira de muitas noites lindas juntos. Valéria sorriu, uma expressão genuína e radiante que iluminou o rosto, sussurrando de volta que finalmente estava pronta para parar de ter medo e começar a abraçar o belo caos que os esperava pela frente. 6 meses passaram voando, num turbilhão de estudos noturnos, encontros tranquilos de fim de semana e um amor que floresce devagar, com raízes profundas, transformando cada aspecto da vida exigente de Valéria. Ela tinha oficialmente começado o curso de enfermagem sob orientação do Dr. Henrique, provando-se uma aluna brilhante e ferozmente dedicada, movida pelo desejo implacável de construir uma vida melhor para o Caio e o Enzo. O relacionamento dela com Mateus continuava sendo um segredo bem guardado na construtora, mas os olhares sutis e carinhosos que trocavam nos corredores davam a ela uma força infinita durante os turnos exaustivos. Além disso, Mateus tinha se integrado perfeitamente à vida dos meninos, se tornando uma figura paterna firme, que passava os fins de semana ajudando com trabalhos da escola e ensinando os dois a andar de bicicleta no parque. Por fim, decidiram apresentar seus mundos um ao outro, começando com um churrasco de verão animado na propriedade extensa de Mateus, onde Dona Raquel e os gêmeos correram livremente pelos jardins imensos e bem cuidados. Valéria conheceu o círculo íntimo de amigos dele, que a acolheram com calor genuíno, dissipando completamente os medos de julgamento dela e provando que Mateus tinha se cercado de pessoas que valorizavam caráter acima de saldo bancário.
2 anos exaustivos, mas imensamente gratificantes, se passaram, marcados pelos estágios clínicos extenuantes de Valéria, provas intermináveis e sua eventual promoção a assistente administrativa na empresa, defendida surpreendentemente pela Bruna, que tinha passado a respeitá-la profundamente. Em cada noite sem sono e momento de dúvida avassaladora, Mateus foi a âncora inabalável dela, preparando café à meia-noite, testando-a em terminologia médica e protegendo ferozmente sua paz de espírito. No dia em que Valéria finalmente atravessou o palco da universidade para receber o diploma de enfermagem, o auditório explodiu em aplausos ensurdecedores da pequena, mas ferozmente leal, torcida dela. Mateus, sentado orgulhosamente na primeira fila ao lado de Dona Raquel, chorando e dos gêmeos gritando animadamente, brilhava com um orgulho que rivalizava com suas maiores conquistas corporativas. Ela estava radiante no uniforme branco, segurando o pesado pergaminho que representava a reescrita completa do destino da família, sabendo que tinha conquistado cada letra do novo título com o próprio suor. Depois da cerimônia, Mateus organizou uma celebração íntima e linda na própria casa, pendurando luzinhas de fadas pelo pátio e contratando uma pequena banda para tocar músicas alegres na noite quente. No meio da festa, Mateus bateu uma colher na taça de cristal, chamando a atenção dos convidados reunidos, enquanto envolvia a cintura de Valéria com um braço amoroso. Falou eloquentemente sobre uma noite fria de inverno numa farmácia de bairro, relembrando a imagem de partir o coração de uma mãe ferozmente devotada, disposta a trocar a lembrança mais preciosa que tinha pela sobrevivência dos filhos. A voz dele engrossou de emoção enquanto declarava que testemunhar aquele sacrifício tinha mudado para sempre sua compreensão de riqueza verdadeira e que a força dela tinha iluminado os cantos mais escuros da própria vida. Sem aviso, deu um passo para trás, se ajoelhando ali mesmo no pátio de pedra, e enfiou a mão no bolso para tirar uma pequena caixinha de veludo contendo um anel de diamante deslumbrante e brilhante. Mateus ergueu os olhos para ela, lágrimas brilhando nos dele, e perguntou à mulher brilhante e resiliente diante dele se faria a ele a honra máxima de se tornar sua esposa e construir uma família para sempre. Valéria cobriu a boca, soluçando lágrimas de pura alegria sem filtro, enquanto olhava para o Caio e o Enzo, que pulavam de um lado para o outro, gritando para ela dizer sim. Ela assentiu vigorosamente, murmurando um sim sem fôlego, enquanto ele deslizava o anel requintado no dedo dela, selando a promessa com um beijo apaixonado, enquanto amigos e família aplaudiam com entusiasmo. Mais tarde, enquanto dançavam devagar sob as luzes cintilantes, ela apoiou a cabeça no peito dele, percebendo que nunca precisara vender o passado para garantir um futuro lindo. Com a música tocando suavemente ao fundo, Valéria se encostou no novo noivo, refletindo sobre a jornada árdua que os tinha trazido até ali. Percebeu que a vida, com todos os ventos amargos e pesos esmagadores, muitas vezes nos empurra até a beira mesma da resistência, forçando-nos a fazer sacrifícios angustiantes por quem amamos. No entanto, é precisamente nos nossos momentos mais escuros e desesperados, quando estamos dispostos a entregar nossos bens mais preciosos por puro amor altruísta, que o destino silenciosamente intervém. O universo tem um jeito profundo de recompensar a resiliência incansável e a devoção inabalável. Aprendemos que a humanidade genuína ainda prospera nos corações de estranhos, e que a compaixão pode ligar os abismos mais vastos de riqueza e posição social. Não importa quão profundas sejam as cicatrizes do passado, ou quão intransponíveis pareçam os obstáculos do presente, manter a fé na bondade alheia pode iluminar caminhos que nunca soubemos que existiam. No fim, nossa maior força não está em suportar as dificuldades sozinhos, mas em ter a coragem de abrir o coração de novo, permitindo que o amor, a empatia e a comunidade curem nossas feridas mais profundas e reescrevam os capítulos da nossa vida com esperança e graça duradoura.